Eu sou o Matheus e hoje vou ministrar esse tutorial de como instalar o Linux na versão do Debian na sua máquina. Eu estou utilizando o VirtualBox no sistema operacional do Windows 10 e vai ser similar a você instalar na sua própria máquina, caso você queira fazer o upgrade do seu sistema operacional do Linux ou até instalar o Windows 10 para o Linux. Primeiro aqui vamos selecionar o nosso arquivo e vamos colocar para iniciar. Como está na tela aí, já estamos na execução da instalação do sistema Linux. Primeiramente, como vamos instalar neste vídeo a versão terminal sem interface gráfica, como vocês podem ver, não dá para selecionar o mouse, então vamos com o teclado abaixar uma seta direcional para baixo e selecionar o Enter. Logo em seguida, ele vai pedir o nosso idioma para como nós vamos comunicar com o Linux. Então vamos procurar questão português do Brasil. Nossa localidade será Brasil. Teclado ABNT, ABNT2. Então vamos colocar aqui português brasileiro, que é como o nosso teclado é. Se o teclado for americano, você coloca o americano, senão coloca brasileiro. Terminando aqui, as alterações. Normalmente costuma ser bem rápido essas instalações. A primeira foi completa com sucesso. Agora ele pede o nome da máquina. Você pode colocar o nome que você quiser, mas eu, como estou na versão de teste, vou fazer o nome como Debian mesmo. Você só pressiona o Enter se você não for mudar o nome. O nome de domínio. Qual vai ser seu nome? Domínio para a rede. Eu vou colocar Matheus. Você pressiona o Enter e ele vai pedir uma senha do root. Quando você for acessar, você tem que ter alguns comandos de administração, você terá que fazer o login com o root. Então, quando você for executar alguns comandos, às vezes ele pede a senha do root para você executar. Então, você coloca uma senha aí, ou sem querer ou não. E tome cuidado também, porque às vezes você não, depois ele desativa o teclado numérico, caso você use o teclado numérico. Então você pressiona o teclado numérico, você seleciona a sua senha, pressione o Enter, informe novamente a senha para verificação. Sim, novamente a senha. Nome completo do usuário. Eu vou colocar só Matheus, mas você pode colocar seu nome completo. Nome de usuário, que vai ser quando você for iniciar o Linux. Toda vez que você iniciar, você tem que colocar um login, uma senha e tal. Então você vai colocar esse login que vai ficar para toda vez que você entrar. Então eu vou deixar Matheus. Escolha uma senha. Então isso que eu aconselho é você colocar a mesma senha lá do root para essa, porque toda vez que você for entrar assim, você não precisa ficar pensando que senha você colocou na outra. Então você coloca a mesma senha, o mesmo login em tudo. E fica mais fácil para você. Mas se você quiser trocar, também você pode trocar. Essa informação novamente para verificação. E agora ele vai fazer as primeiras alterações para você salvar seu usuário. Na próxima parte teremos uma coisa não tão relevante, que é a questão de relógio. Então, na versão terminal você não vai ter nada, você tem que fazer seus próprios arquivos, suas próprias coisas. Não terá muita coisa na sua tela, só terá uma tela preta e você terá que digitar seus códigos. Então não há muita questão de relógio. Aqui ele pede para você configurar o relógio, você coloca sua região. No meu caso, minha região é São Paulo, então eu pressiono o Enter. Tá carregando os componentes e tal. Aqui vem para a parte da partição do seu disco. Como eu estou numa máquina virtual e eu não tenho nada no meu disco, eu irei usar a primeira opção, que é usar o disco inteiro. Também pode usar essa opção. Então ele vai usar o disco inteiro para fazer os particionamentos. Você pode usar as opções aqui de baixo, ou você pode fazer o particionamento manual. Eu vou na partição primária aqui, que é mais fácil. Aqui ele vai falar para você identificar o seu disco. No caso, o meu disco é esse que está aparecendo na tela, que eu selecionei para 8 GB. Então você pressiona o Enter. Aqui ele vai falar se todos os arquivos vão para uma partição só, para duas, para três. Aí você vai falar aqui, ó, é separado em home, var e tmp. Eu vou em que todos os arquivos selecionados em uma partição só, porque eu não tenho arquivos nenhum e não vai mudar nada para mim.
Mas para você pode mudar, se você quiser colocar em mais de uma partição, você pode selecionar as opções de baixo. Se você quiser uma partição só, você seleciona a primeira opção. Eu vou selecionar a primeira opção. Aqui ele tá falando, né, que ele selecionou em uma primária e uma lógica. 7,6 GB na primária e 1 GB na lógica. Eu só coloco para finalizar o particionamento e escrever as mudanças no disco. Aí você prossegue. Se você não quiser, você coloca na opção de cima para desfazer. Aqui você vai escrever essas mudanças. Você vai prosseguir com a partição. Então, eu vou colocar aqui sim. Ele tá falando ali, ó, a partição 1, 2 e 5 tá em tal lugar. Aí você só coloca em 5. Ele vai continuar o particionamento e ele vai começar a fazer o particionamento nesse exato momento. Normalmente não demora tanto, depende da sua conexão à internet ou se você tem muitos arquivos, se o seu computador ele é meio lento. Então, dependendo de como é o seu sistema de hardware, talvez possa demorar um pouco. Então, eu vou estar aqui dando um pause na gravação. Quando terminar, eu volto aí. Tornando aqui, voltamos para essa parte aqui que é bem interessante, porque caso você tenha o Linux desta versão do Debian baixada em um CD ou DVD, você pode colocar ele no leitor de discos e apertar para sim, que você quer baixar ele de acordo com o que está no disco. Ele vai baixar a versão do Linux que está no disco. Mas como eu não tenho, eu estou fazendo pelo uma ISO que eu peguei na internet, e você talvez tenha pegado na internet e tenha um pendrive bootável, você vai colocar como não. Mas se você tiver um disco ou DVD, você coloca como sim. Mas nós vamos usar como não. Aqui ele está perguntando qual a região que nós estamos, no caso é o Brasil, para ele ver os servidores que estão disponíveis para a gente fazer o repositório do Debian. Então nós vamos colocar como Brasil. Aqui, uma boa escolha para a gente estar usando agora é o deb.debian.org. Aqui são servidores, por exemplo, tem um aqui que é da Unesp, que é coisa de universidades. Então são universidades que têm esses servidores disponíveis que usam o Debian, mas a gente vai usar o deb.debian.org. Essa questão aqui é como se você tivesse um servidor próprio. Ali ele deixa bem específico ali, caso você tenha, para ele te ajudar ali, tá vendo? A informação sobre o proxy deverá ser fornecida no formato padrão. Aí você tem que colocar ali, ó, usuário, senha, o arroba, a máquina e o portal. Caso você tenha um proxy HTTP, aí você tem que colocar aí. Mas se você não tiver, você deixa em branco e só pressiona o Enter. Agora ele vai estar fazendo o espelhamento dos arquivos ali que a gente colocamos agora, vai estar ligando o servidor, passando as informações. Cerca de um segundo acaba aí a instalação. Né? Estamos no final quase, temos que fazer algumas alterações pequenas aí e já teremos o sistema baixado. É bem simples de fazer, é bem rápido na verdade, não tem muito segredo não. Estamos finalizando a instalação do software. Só mais alguns segundos. Esse sistema que nós estamos baixando agora é bem interessante para você que quer aprender a mexer com códigos, praticar alguns códigos, é bem interessante. Partimos para a segunda parte aqui, que é a parte de configurando o Popularity and Contest. Então, aqui nós não vamos utilizar, que aqueles que quer participar de concurso, utilizando os pacotes, esses negócios a gente não vai precisar. Então a gente só coloca como não mesmo, a gente passa para a próxima, deixa como não. Aqui é importante, porque como a gente vai usar a parte que é terminal, a gente não vai usar a área de trabalho, recursos gráficos, a gente não vai apertar Enter direto, porque a gente tem que apertar o espaço. Se a gente apertar o Enter, ele não vai deselecionar, ele vai só prosseguir, ele vai instalar 1300 arquivos. Aqui a gente tem que apertar o espaço e vamos deixar essas duas aqui que já estão selecionadas, que é o servidor, impressão e utilitários. Tema padrão. Aqui sim nós podemos dar o Enter. Deixa só essas duas opções. Deu o Enter, ele vai fazer o download de 324 arquivos e a partir disso só vamos instalar mais um sistema e já era. Teremos o sistema do Debian terminal baixado no nosso computador, bem simples, bem fácil. Eu vou deixar aqui baixando, estimado em 1 minuto. Daqui a 1 minuto eu volto. Tornando aqui então. Agora, nesta última fase, vamos fazer a instalação da GRU-B, nosso disco rígido. Ele é bem importante para nós fazer a execução dos códigos, tá? Ela vai auxiliar a gente muito nessa parte do terminal. Então, nesta última parte, vamos selecionar sim. Vamos
informar qual é o disco rígido, que no meu caso é o segundo ali, que é o /dv/sda. Então, selecionando esse disco, vamos começar a fazer o download do GRUB. E depois disso aí, vamos estar finalizando já a instalação do Linux na versão Debian terminal. E é algo bem simples de se fazer, mano. Aí, ó, instalação completada. Aí vamos continuar. E já vamos estar com o sistema Linux instalado na sua máquina. Só fazendo a instalação final. Vai estar aparecendo aí, ó, para você colocar o Debian Login. Lembra que eu falei lá para você colocar igual, tal, para você não ter problema? Você vai colocar aquele login lá. O meu, no caso, foi Matheus. E a senha. A senha não aparece que tá digitando, mas ela tá digitando. Colocou a senha, deu Enter. Ah, eu errei a senha. Tudo bem. De novo. Aí que você coloca a senha. E aí, pronto. Você deu o login, você está com o sistema Linux instalado no seu computador. Agora é só você pesquisar, ou se você já tem uma noção, você começa a usar com seus códigos. Mas é bem interessante. Você, se quiser se profissionalizar nisso, quiser pesquisar, ter uma noção sobre isso, é só você pesquisar na internet códigos, sistema operacional Linux, Debian, terminal. Você vai achar muitos códigos para você ir aprendendo aí. Mas por enquanto é só. Muito obrigado pelo seu tempo, ter ficado comigo aí até o final desse vídeo. Espero ver você no próximo vídeo e até lá.